Buenas! Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou o Luiz Augusto e cá estou para mais uma leitura intuitiva de tarô filosófico. Se você acredita em sincronicidade e essa mensagem chegou até você, pode ser que algo que será dito aqui possa te ajudar a entender melhor algum aspecto da sua vida, alguma experiência, possa te ajudar a transformar algo em si. Talvez uma confirmação. Então vamos lá. Vou escolher 3 cartas. Pano de fundo, a morte. Arcano 13. A gente está com o Sol em Escorpião, né? E aí o eclipse em Touro. Parece um bom momento para a gente, né, se livrar de alguns apegos. Vamos para a primeira carta. A Sacerdotisa, Arcano 2. Segunda carta, a Lua. Falamos dela. Cá está. Terceira carta, a Roda da Fortuna, Arcano 10. Bom, nosso pano de fundo é a Carta da Morte. Falaremos aqui então de renovação, de transformação, de renascimento. Bom, a Sacerdotisa, a nossa primeira carta, o Arcano 2, aborda essa dualidade em nós, do consciente e do inconsciente. E ela faz quase que um convite, não é? Para essa viagem interior. Entretanto, é como se ela guardasse essa porta que se esconde aqui atrás dela, por trás dessas cortinas, por trás desses véus, não é? Ela carrega um livro. Carrega não, né? Ela tem um livro pousado sobre o colo. No nosso processo de autoconhecimento, é muito importante que a gente também busque conhecimento. Ler algum livro a respeito, né? Fazer um pequeno estudo, assistir alguns vídeos no YouTube, algo que possa ajudar nesse processo. No meu caso, foi não, é, né? Foi, é e continuará sendo a filosofia. Né? Eu me lembro quando a filosofia me parecia algo tão distante e quando eu descobri que a filosofia abordava justamente todas aquelas questões que estavam, né, dentro de mim, buscando respostas, foi tipo, uau, assim. Então, a sacerdotisa, com esse livro na mão, ela recomenda que, para que a gente prossiga nessa viagem, a gente se prepare para tal. Não é? Na lenda do Minotauro, sabem do Minotauro lá, né, de Creta, a lenda do rei Minos, que no labirinto que ficava na parte de baixo do palácio, meio que no subterrâneo do palácio, habitava então esse Minotauro. E que
periodicamente, exigia o sacrifício de algumas jovens, de alguns jovens, não sei exatamente. Mas que então chegou um momento em que Teseu decide ajudar o rei a colocar um fim nessa maldição. E então, a filha do rei, que era a Ariadne, se apaixona por Teseu e entrega para ele um novelo de fio de ouro, para que ele, ao entrar no labirinto, pudesse ir desenrolando esse novelo e depois conseguisse encontrar novamente a saída, depois de ter conseguido matar o Minotauro. E então, o que a sacerdotisa aqui fala, com esse livro na mão, é que a gente tenha algo que possa nos ajudar a sair desse labirinto. Pode ser uma terapia também, não é? Psicólogo, terapeuta xamânico, psicanalista, mas né, a própria filosofia, mas algo que possa te ajudar a avançar e também a retornar desse labirinto de forma a aproveitar, né, o que a gente enfrentou, o que a gente encontrou ali dentro, não é? E aí é que entra a Lua, porque a Lua, justamente, né, o arcano 18, fala dessa nossa parte inconsciente, né? Assim como a sacerdotisa apresenta, né, essa nossa dualidade, a Lua né, reforça que todos temos esse lado sombra, né? E que esse lado sombra, né, e não à toa, né, a gente está falando do arcano 18, ou seja, 17 arcanos já foram percorridos para chegar nesse momento, e aí eu reforço então essa questão da preparação e de algo que possa nos ajudar, né, nessa nossa viagem interior, e que então a Lua apresenta esse momento de integração, em que as nossas sombras são acolhidas, ressignificadas, não é? E aí, trazendo aqui o nosso pano de fundo, a carta da morte, porque, assim como na natureza, a morte não é um estado definitivo, mas sim uma transição, né? Uma renovação, um renascimento, assim como é na natureza, né? As coisas se decompõem e viram e se transformam em nutrientes para a vida continuar, não é? Tudo vai se transformando. E então a carta da Lua apresenta esse momento de integração, né, dessa dualidade luz e sombra, para que a gente possa para que nós possamos nos tornar seres mais inteiros, né, integrais. E é muito importante, porque se a gente imaginar que a nossa, né, voltando aqui na carta da sacerdotisa, que a nossa consciência é uma área iluminada, não é? A gente conhece o que está ali, né? A nossa personalidade,
é como se fosse uma área iluminada. Então, se a gente imaginar uma lanterna de ponta cabeça, não é, aliás, de ponta cabeça não, virada para baixo, né? A gente tem aqui o foco de luz, um círculo, que vai indicar essa área iluminada. Toda a área sombreada, escura ao redor, é o nosso inconsciente. Então, se a gente elevar essa lanterna, elevar a nossa consciência, a gente começa a ampliar esse foco de luz. Quanto mais alta a nossa consciência, maior é o foco de luz. É uma expansão, não é? E essa é um paralelo muitíssimo interessante, porque que complementa, inclusive, o vídeo anterior, não é? Do Sejamos Ponte. Então, é esse crescimento vertical que vai nos ajudar a expandir a nossa consciência para iluminarmos o que é sombra. Né? Porque a sombra nada mais é do que a ausência da luz, não é? Então, o que está ali vai chegar um determinado momento em que nós estamos, vamos dizer, preparadas para então poder lidar com essas questões. E são justamente essas questões que a gente vai encontrar com essa nossa expansão de consciência, que vão nos ajudar a viver de forma mais plena, a viver, né, de forma mais inteira, né, assim. A terceira carta é a Roda da Fortuna. Ela tem um eixo, e aqui no baralho de Marcel ele tem um eixo com uma manivela. Não é? E somos nós que giramos essa manivela. Agora, quem está lá em cima? É meio que uma esfinge alada com uma espada na mão. Como eu falei da carta da justiça, a espada muitas vezes se refere ao nosso poder mental, não é? E é através do nosso poder mental, né, que a gente vai então co-criar essa realidade, vamos dizer assim, né, ou a nossa experiência de mundo, de forma a girar essa manivela num sentido, num sentido positivo, num sentido evolutivo, vamos colocar assim. E porque a carta da Roda da Fortuna, ela também fala do nosso aspecto, aliás, da nossa troca vibracional, da nossa troca energética, né, para com o cosmos. De forma que o que a gente emanar, a gente vai atrair como uma força magnética, não é? Energias afins se atraem. Ou seja, dependendo da forma em que nós estamos girando a nossa manivela, determinadas experiências vão surgir. Agora, voltando no nosso pano de fundo, então, a carta da morte.
Quais são aquelas experiências que nós não queremos mais ter? Né? Quais são aqueles aspectos em nós que nós não queremos mais alimentar, que nós não queremos mais fortalecer? É preciso girar a manivela de forma que esses aspectos caiam por terra. Agora, como? Somente ressignificando. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira, né, como se diz, e nem simplesmente evitar, reprimir esses aspectos em nós, porque eles não vão deixar de existir. E muitas vezes eles se fortalecem cada vez mais. Quer dizer, essa rejeição, que muitas vezes se dá de forma negativa, provavelmente vai tornar essas nossas sombras ainda mais potentes. Não é como como se ela de alguma forma se retraísse num primeiro momento, mas quase que pegando impulso para depois voltar com toda a força. Então é preciso ressignificar, né, para que a gente possa jogar luz nessa sombra, né? Ressignificar seria jogar luz nessa sombra para que ela deixe então de ser sombra, para que a gente possa enxergar o aprendizado que aquela sombra carrega, que aquela sombra transmite para nós, para que a gente possa superá-la. E aí voltando, né, na carta da sacerdotisa, a gente precisa ter essa, vamos dizer, ferramenta para tirar o melhor proveito desse nosso processo de ressignificação, né? Nós precisamos nos aliar, né? Como disse, pode ser uma terapia, pode ser um estudo como a espiritualidade, né? Uma religião, a filosofia, mas que você então tenha esses recursos que possam efetivamente te ajudar a ressignificar, para então poder fazer essa troca com o universo de forma muito mais coerente com aquilo que cada um e cada uma de nós deseja. Mas está dentro, né? As respostas estão dentro. A gente só vai conseguir operar essa manivela e superar, ressignificar, transformar aquilo que a gente conhece, né? Então é fundamental esse processo de interiorização para que a gente possa encontrar aquilo que precisa ser transformado, não é? Bom,
Espero ter ajudado, contribuído, agregado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram trazer para as leituras, por favor, fiquem à vontade para comentar no vídeo, tá bom? Até o próximo. Shalom!